Boa noite! Bora para mais uma live, a nossa live de quarta-feira. Bora, quem for entrando aí já clica nos coraçõezinhos, compartilhe nossa live. Hoje nós vamos falar de depressão. Então quem for entrando, meninas, já clica aí. Só um minutinho, se eu só me acertar aqui, a gente começa, tá? Quem for entrando, me diga a cidade, de onde é, compartilha a live. Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje. Então vamos lá. Quem for entrando aí, já clica nos coraçõezinhos. Já me dê uma boa noite. Toda quarta-feira, às 8 horas, eu tenho live aqui com vocês. É o meu compromisso. É o meu compromisso em 2022. Eu peço a todas que forem entrando aí, que já clicam nos coraçõezinhos, compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas para a gente levar conhecimento gratuito de inteligência emocional, de mudança de mentalidade. Então, estou aqui toda quarta-feira com vocês. Eu estou para colocar mais uma live aqui no Instagram. Ainda não decidi que dia e horário. Estou fazendo uma gestão de tempo para conseguir chegar nisso, para estar aqui com vocês 2 vezes durante a semana. Não tem sido fácil achar esse horário da quarta-feira. Não tem sido fácil achar esse segundo horário, porque eu estou fazendo muita coisa nova. Inclusive hoje eu tenho 2 novidades para vocês, então fiquem até o final dessa live, que eu vou contar 2 novidades bacanas para vocês, 2 surpresas bacanas para vocês. Bom, então eu peço que vocês cliquem nos coraçõezinhos, compartilhem com pelo menos 5 pessoas para levar conhecimento aí. Ótimo, gratuito, maravilhoso, porque a gente precisa investir em inteligência emocional. Inteligência emocional. Quem aí sabe o que é inteligência emocional? O que você conhece por inteligência emocional? Como é que a gente pratica inteligência emocional? O que é ser inteligente emocionalmente? Como que isso funciona? Quem aí sabe o que é ser inteligente emocionalmente? O que é ter inteligência emocional? Digita aí para mim, se arrisca aí a me dizer o que você acha que é isso. Essa semana eu quero começar um desafio aqui também no meu feed, vai ser o desafio da água. Então, quero todas postando água e me marcando, tá, gente, nos stories. Vamos dar um print aí com a minha água aqui, dá um print. E quando eu descer a live, quando a gente terminar a live, posta nos stories e me marque, para eu saber que você tá no nosso desafio de beber água, de hidratar seu corpo, de hidratar todas as suas células, de hidratar o seu cabelo. Então, vamos dar um print aí, gente? Vamos lá? 1, 2 e... Prontinho, e eu quero que você, que se compromete a esse desafio da água, tomar muita água, gente, mas não, olha, não é um copinho não, e não é 1 litro também não, tá? É pelo menos de 3 a 4 litros de água. Você sabia que o seu estômago, ele precisa de pelo menos 3 litros de água para fazer a sua digestão? Sabia disso, gente? Você sabia que realmente nós, seres humanos, estamos a cada dia tomando menos e menos água. Inclusive tem gente que acredita que a água faz mal. Muitas pessoas colocam aí na internet, supostos profissionais, inclusive, não pode tomar água junto com a comida, não pode tomar água na hora da comida, não pode tomar água na hora que vai dormir, não pode tomar água tal hora, tal hora, tal hora. Então a gente tá ficando até com medo de tomar água. E não existe, olha, gente, não existe contraindicação. Não existe. Ao contrário, a água é vida, tá? Então, gente, quem topa aí o meu desafio,
Desafio de tomar água durante esses próximos 7 dias. Digita um foguetinho aí pra mim ou digita eu topei. Digita aí pra mim, eu aceito esse desafio. Quero que você poste nos stories, você linda, maravilhosa, tomando a sua água, ou poste o print que você fez de mim, para eu saber que você tá no nosso desafio da hidratação. Hidratação do cérebro, dos seus neurônios, hidratação da sua pele, hidratação do seu sangue, que é o veículo que leva todos os nutrientes a cada célula do seu corpo. Então, o nosso sangue, ele precisa de muita água. O seu estômago nem se fala, o seu intestino. O nosso intestino, gente, ele é inclusive conhecido como o nosso segundo cérebro. É no seu intestino, inclusive, que é produzido grande parte dos hormônios que te traz bem-estar, que te traz alegria, que te traz energia. Porque a depressão, ela está ficando comum. Ela não é normal do ser humano, mas ela está ficando um pouco mais comum. Porque nós não tomamos o que ajuda, inclusive, o nosso intestino a produzir os hormônios da felicidade. Ok? Então vamos lá, meu nome é Janete Martins, para quem não me conhece. Para quem me conhece, meu nome continua sendo Janete Martins, né? Para quem não me conhece, para quem me conhece, o nome é o mesmo. Sou hipnoterapeuta, Master Coach com PNL, sou especializada na área emocional e também emagrecimento. E tenho o meu programa Emagrecer, que inclusive começou agora, hoje, essa segunda-feira. Então, vou começar com alguns recadinhos para as magrilindas que estão aí. Meninas do Emagrecer 10, meninas do Emagrecer 9, inclusive anteriores. Pode deixar que eu vou deixar um recado para vocês lá, não estão sozinhas, tá? Estamos juntas na comunidade fechada. Então, postem suas comidinhas, postem o seu progresso, postem as suas atividades, as suas tarefinhas, que são, inclusive, muito fáceis. Participem, incentivem umas às outras, tá? Segunda-feira agora nós já temos a nossa sessão número 2. É um tempo que ele tem uma tendência a passar rápido, sim. Parece que é um longo tempo, mas ele passa rápido. E tem uma mensagem bacana para vocês. Não sejamos tartarugas, não sejamos o coelhinho. Sejamos pessoas equilibradas, né? Que a gente tem um equilíbrio de continuar, de repetir sempre. Nessa segunda temos a nossa segunda sessão e na semana que vem já está agendada a nossa primeira sessão ao vivo, tá? E na semana que vem também eu vou revelar o nome das 10 primeiras inscritas que ganharam a sessão extra ao vivo comigo. Então tem muita coisa boa para acontecer, mas não se deixe para depois. 2022 chegou, já está chegando o Carnaval. Carnaval 2022, gente. Hello! Carnaval 2022, daqui a pouco Páscoa de novo, daqui a pouco mês de julho, outro Natal de novo. Então, gente, olha, não precisamos ser fatalista, né? Ficar louco, querer acelerar para depois parar cansada. Mas vamos no passo a passo e continuar fazer 2022 decolar, na verdade, fazer você decolar em 2022, né? Então, eu vou abrir aqui o meu texto, né? E hoje nós vamos falar sobre depressão. Deixa eu só ver quem tá aqui. Vocês têm alguma pergunta antes que eu continue, gente? Melhor coisa do mundo, eu não tomava água, tinha repugnância. Acostumei e não fico sem. Eu também tinha, tá, Márcia? É característico de pessoas que têm sobrepeso. A obesidade, ela é isso. Ela é uma série de fatores. Ela não é uma coisa só. Obesidade, eu gosto de falar que não é banha, não é gordura. A gordura, a banha, o acúmulo de banha na barriga, o acúmulo de colesterol no seu sangue, o acúmulo de gordura tóxica dentro do seu corpo é só o resultado do problema, não é o problema, tá? Então, um dos contextos da obesidade é a gente não tomar água. As nossas papilas gustativas chegam a não aceitar água. Então, é muito comum entre pessoas obesas, entre pessoas que têm sobrepeso. Não são todas, tá, gente? Mas é muito comum que elas não tomem água. Chega um ponto de não conseguir, eu cheguei nesse ponto. Ou que elas tomem
um limite muito baixo de água para que o seu corpo funcione, desintoxique, elimine as toxinas, queime, leve embora a gordura, tá? Então nós precisamos conscientizar da importância da água. A água é vida. Meninas, vamos lá? Estão prontas para o nosso tema de hoje? Compartilharam a live aí com pelo menos 5 pessoas? Mete o dedo nesse coraçãozinho para o Instagram, distribui essa live e vamos lá. Hoje nós vamos falar de depressão. Alguma de vocês aí conhece alguém que já teve depressão? Ou você mesma já teve depressão? Digita eu conheço aí para mim, por favor. Lembrando que é preciso alertar que... Só um minutinho, tá, gente? Eu esqueci de fazer uma coisa aqui no meu texto. Só um minutinho, meninas. Pronto, vamos lá. Então, antes de começar essa live, né, entrar no assunto propriamente dito, é importante salientar para quem está aí me ouvindo ou vai me ouvir no gravado que depressão é uma doença séria, ela precisa de diagnóstico médico, tá? Depressão tem tratamento sim, na minha opinião, tem remissão e tem cura, mas essa é a minha opinião, tá? Muitos profissionais aí na internet acreditam que depressão não tem cura, eu acredito que tem sim, aliás eu sou uma prova disso, tá? Mas eu também acredito que é naquele processo de orai e vigiai, tá? Você tem que entender que a depressão ela é um processo, ela também não é como obesidade, que você vai dormir na sexta-feira e acorda no sábado com depressão, eu nunca vi isso acontecer. Então a depressão ela é um processo que iniciou lá atrás, muitas vezes ele tem um motivo sim, e esse processo vai acelerando, a pessoa às vezes não se cuida, nem sequer percebe que está caminhando para uma depressão, e aí chega um ponto que o transtorno pode estar tão severo, que a própria pessoa não consegue nem buscar ajuda profissional. Mas eu acho que a pior parte, na minha opinião, com relação à depressão, são os tabus, os preconceitos, as crenças erradas de que depressão, por exemplo, é falta de Deus, que depressão é frescura, que depressão se cura aí com chá, que depressão é só você fazer uma caminhada, que, enfim, tem muitas crenças, tem muitas mitos sobre depressão, não são verdadeiros, e muitos deles, inclusive, pode atrasar o diagnóstico, atrasar a busca por tratamento, e muitas vezes a depressão também ela vem mascarada com sintomas que a própria pessoa não percebe. Então, para a pessoa às vezes, para você às vezes entender que, olha, eu preciso sim buscar uma ajuda profissional, eu devo sim estar com depressão, a vida nossa ela é tão corrida, nós temos tanto sintomas de outras coisas que às vezes se torna difícil e confuso para a própria pessoa, para você ou eu, parar e pensar, espera aí, será que eu não estou realmente atravessando uma depressão? Será que eu realmente não estou com um transtorno emocional, com um transtorno mental, que eu precise de uma ajuda profissional séria, tanto na área emocional, né, tanto na área terapêutica, terapia, quanto na área de terapia medicamentosa? Então, muitas vezes na correria, na estafa, na sobrecarga de mãe, esposa, mulher, profissional, né? A gente tá tão agitado, a gente tá tão acelerado, que quando a gente chega a um ponto de entender que pode ser que sim, que você esteja passando um período depressivo, às vezes a gente já tá dando crise, às vezes a gente já tá tendo uma doença
que está manifestando no nosso corpo físico, uma urticária, uma psoríase, uma queda de cabelo, uma fibromialgia. Então isso tudo já é o corpo físico manifestando o emocional e o mental que não está sendo cuidado. Então muitas vezes os sintomas eles vêm mascarados e a gente não percebe, até que isso piore, tá? Então é importante, eu gosto de frisar muito, eu não sou contra tratamento medicamentoso, ao contrário, sou muito a favor, inclusive, que uma pessoa que esteja com depressão busque sim a ajuda médica, faça o tratamento adequado. Porém, é importante falar que o tratamento ele pode ser chatinho, ele pode demorar, você pode ter que mudar de médico porque não adequou muito com aquele médico, talvez não houve uma confiança com aquele médico, o tratamento não foi de acordo com o que você precisa. Nós somos seres humanos e como seres humanos somos únicos, somos diferentes, cada um com a nossa particularidade. E pode ser também, já vi muitas pessoas que vai no médico e ali ele é prescrito um medicamento e ele não volta mais, ele pega a receita do amigo, ou ele começa a tomar aquilo, se automedicar, ou ele acredita que não precisa mais e para de tomar sozinho, faz o desmame do medicamento sozinho. Então é um processo, é preciso que você volte, é preciso que você exponha como você está se sentindo para aquele profissional, é preciso que a dose seja ajustada. Mas, mais importante tanto quanto, é preciso que você entenda que remédio nenhum, até onde eu conheço, vai mudar o seu padrão de pensamento. Remédio nenhum vai mudar o seu comportamento. Então, o medicamento, o remédio, ele é como se fosse um apaga-fogo, uma ajuda aqui, um equilibrar a química aqui, até que você aprenda técnicas de confrontamento, até que você invista em inteligência emocional para mudança de comportamento, até que você entenda que você precisa sim aprender a sair desse estado mental de sofrimento emocional e criar novas estratégias e criar um novo comportamento para você lidar com o que estava te causando essa depressão e sair dela e continuar fora dela. Porque o remédio, ele vai remediar, ele é necessário sim em muitos casos, mas ele não vai mudar a sua forma de pensar, ele não vai mudar o seu padrão mental, ele não vai mudar o seu estilo de vida, ele não vai mudar o seu comportamento. E isso quem faz é você. Beleza até aí, meninas? Entendeu até aí? Quem tá comigo nessa live, fique até o final, porque eu quero falar de duas novidades muito bacanas para vocês. Gente, quem aí entrou no Emagrecer 10, quem já fez o meu programa, quem gostaria de fazer o meu programa, quem já entende a minha proposta de mudança da chavinha do pensamento para uma mente leve, digita eu entendo, eu estou. Quem aí tá gostando do meu conteúdo, quem aí está me seguindo e eu realmente estou ajudando nessa questão de equilíbrio emocional, digita eu aí. Eu gosto de saber se o meu conteúdo realmente está te trazendo mudança. É muito bom quando as pessoas fazem comentários nos meus posts, né? Comenta o que está aprendendo. Se também for um comentário negativo, gente, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar que não gostou, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos adequados a quem está aqui me seguindo. Eu estou aqui de uma forma gratuita, com paixão pelo que eu faço, que é transformação humana, sempre trabalhei nessa área, porque é isso que eu amo fazer. Então, quando você me dá um feedback, me dá um retorno, faz um comentário em algum post que eu posto, ou nos meus stories, isso para mim é muito bom, porque eu sei que eu estou indo no caminho certo, ou quando alguém faz algum comentário de uma angústia, de uma dor, de um sofrimento, a minha cabeça já pensa assim, olha, eu vou fazer uma live, eu vou fazer algo nesse sentido para ajudar essa pessoa que está me seguindo, tá? Hoje eu recebi um agradecimento, não sei se foi hoje ou ontem, e eu fico muito feliz com isso. Eu valorizo, eu sou muito grata a cada retorno que eu tenho aqui, a cada mensagem que eu recebo. E não sei se foi ontem ou hoje, eu recebi uma mensagem de alguém, eu acho que é do Nordeste, pelo sotaque, e essa maravilhosa me dizendo, que maravilha, você
pessoalmente me responder. E respondo por áudio, tá, gente? Tem hora que eu não tenho muito tempo de ficar digitando, então eu já respondo rapidamente por um áudio. Sim, eu faço questão de responder a cada uma de vocês que me mandam mensagem pelo direct. Às vezes eu demoro a responder, mas eu faço questão até o dia que eu conseguir responder. Vai que um dia eu ganhe na loteria, fico rico, milionário, coloque uma equipe, né? Não sei. Mas é o que eu amo fazer. Então eu respondo sim, porque não é dinheiro que me faz levantar da cama, tá, gente? A gente precisa de dinheiro sim. Dinheiro é uma moeda de troca para pagar as nossas contas, a gente precisa, não é tabu falar sobre dinheiro, mas dinheiro não é o que nos levanta da cama, a gente não consegue fazer nada pro dinheiro, a gente faz pela nossa missão, tá? Então sempre comente, me mande feedback, se gostou, se não gostou, nos posts, tá? Marca um amigo, isso é muito importante para mim. Primeiro que o Instagram vê como valor o conteúdo que eu posto, e segundo que eu observo, né, respondo a todos e eu sei que realmente esse conteúdo ajudou ou eu posso fazer mais de algum outro tipo de conteúdo. E hoje eu vou falar de duas novidades. Então vamos lá, gente. Eu queria falar agora de alguns sintomas que muitas pessoas sentem e tá muito comum você, muitas pessoas sentirem, lidar, conviver com esses sintomas. E a gente não percebe que, muitas vezes, quando você soma um conjunto de sintomas, muitas vezes você pode estar com depressão ou com ansiedade, né? A ansiedade, a patológica ansiedade, ela nada mais é do que um pezinho na depressão, vamos dizer assim, tá? Então, depressão, na minha opinião, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estado deprimido, isso tudo parece que é da mesma família, tá? Só que eles ficam em níveis diferentes, né? Intensidades diferentes, né? Tem pessoas que têm depressão que elas trabalham, elas cuidam da família, o inferno mental, o sofrimento mental tá aqui dentro dela e ela lida com isso, às vezes anos ou a vida inteira, sem buscar um tratamento, mas ela tá ali sozinha, ela sofrendo com ela mesma. Mas por fora, ninguém percebe porque ela vai pro trabalho, ela paga as contas dela, ela cuida da família, ela faz tudo que ela tem que fazer. Porém, aqui dentro, ela tá num sofrimento que muitas vezes, se ela buscasse ajuda, né? No meu caso, eu trabalho com a hipnoterapia para depressão, trabalhamos essas técnicas, inclusive, para se livrar da depressão no meu programa, inclusive. Então, se a pessoa, às vezes, se tocasse ou parasse um pouquinho para se questionar, ela entenderia que ela pode sim ter uma vida mais plena, mais feliz, mais leve, caso ela buscasse o tratamento adequado para se livrar da depressão. Então, eu queria agora falar de alguns sintomas que muitas mulheres, principalmente, sentem no dia a dia, entra ano, faz ano, e às vezes não percebe que pode ser sim uma estafa mental, né, que é um caminho para a depressão, uma estafa, uma cobrança, uma sobrecarga, uma falta de validação, uma falta de reconhecimento. Quantas de nós moramos com pessoas, seja marido, seja mãe, seja irmão, quantas de nós moramos com a pessoa que nós temos como mais íntima e nós não temos dessa pessoa um reconhecimento e uma validação como ser humano maravilhosas que somos. E nós, seres humanos, nós dependemos sim de validação e de reconhecimento do nosso meio para isso nos deixar com um bem-estar maior. Quando a gente não tem isso, é preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos aprender a lidar com isso de uma forma favorável, porque depender do reconhecimento do outro, que supostamente deveria sim nos dar reconhecimento, admiração, validação, respeito, e se essa pessoa não nos dá e a gente continua ali acreditando que a nossa felicidade depende disso que essa pessoa não consegue nos dar, que é a limitação dela, o que pode acontecer? Isso pode causar uma dependência emocional intensa, tipo, eu só vou ser feliz, eu só vou ser íntegra, eu só vou ser inteira quando essa pessoa demonstrar validação, admiração, respeito e reconhecimento
para comigo. Só que como isso nunca vai acontecer, porque aquela pessoa, ela só dá o que ela tem. Então, se ela não tem isso, e muitas vezes até por ela mesma ela não tem, e nós mulheres temos essa mania cultural de depender de um bem-estar dessa pessoa que está junto com a gente, seja sua mãe, seja irmão, seja marido, seja seu relacionamento. Então eu queria falar agora de alguns sintomas que eles passam despercebidos e podem sim indicar uma depressão ou um comportamento perigoso para a depressão. E esses sintomas, alguns deles são... O primeiro que eu queria falar... Gente, estão me seguindo até aí? Digita os coraçõezinhos, digita sim se fez sentido até aqui, tá? Digita para mim se fez sentido até aqui. Digita sim, fez sentido, fez todo sentido. Então vamos lá. O primeiro sintoma que eu queria falar, que pode sim estar ligado à depressão, é desorganização. A pessoa não liga nem para estender a sua cama. Ela não liga para ter um mínimo de organização e limpeza das suas coisas, ou do seu quarto, ou da sua casa. Eu não estou dizendo que toda pessoa que não estende a sua cama antes de sair do seu quarto está no estado depressivo. Não é isso. Mas é aquela pessoa que ela vive todos os dias do seu ano sem ligar para o seu ambiente ao seu redor. O ambiente ao seu redor, tanto faz se ele estiver organizado ou desorganizado. Vou até além, às vezes ela até se irrita se outra pessoa tentar organizar o seu ambiente. Então, desorganização, na minha opinião, é um sintoma que pode sim estar mascarando uma depressão. A pessoa passa a não ver sentido, ela não entende que a organização externa, a organização das coisas, livros, cadernos, cama, ambiente, ela está intimamente ligada ao nosso estado emocional e mental. O outro sintoma que eu queria falar com você, que também está ligado à depressão, é um sintoma de baixa energia. A pessoa vive cansada, ela acorda cansada, ela vai dormir cansada, é um cansaço inexplicável e com isso ela tem uma baixa energia o tempo todo, como se ela tivesse carregando aquele elefante, né? Eu gosto de usar essa analogia, como se ela dormisse com o elefante nas costas e acordasse e tivesse que ir para lá e para cá carregando esse elefante pesado nas costas. Um outro sintoma também ligado à depressão é o distúrbio de apetite. Ou a pessoa bebe muito café, eu preciso de energia, eu tenho que beber muito, mas é muito café, ou muito refrigerante, ou ela vicia em açúcar e doces, ela começa a dizer que não consegue viver sem doces, né? E aí ela começa a usar aquelas desculpas da propaganda da sociedade, ligar doce à TPM, ligar doce à autoestima e assim vai. Então ela vicia em açúcar ou doces e ela fica repetindo esse vício na busca de bem-estar. Então esse é um dos sintomas que, na minha opinião, a pessoa pode estar caminhando para uma depressão. Um outro sintoma que eu percebo muito é a pessoa se dirigir a bebidas alcoólicas, ela sempre buscar cerveja ou outras bebidas alcoólicas como forma de relaxamento. E a gente sabe que o álcool ou a cerveja é uma bebida extremamente depressiva, porque ela mexe diretamente no sistema mental, né? Nos nossos neurônios, no nosso sistema nervoso. Ela age diretamente no nosso sistema nervoso. Então, muitas vezes acontece quando você toma cerveja ou bebida alcoólica, tudo ficou maravilhoso, o céu ficou mais azul, mesmo num dia de chuva. A pessoa que está do seu lado, que é cheia de problema, ela vira aquele príncipe encantado. Essa vida não tem mais problema quando você ingere álcool, porque ele age diretamente no seu sistema nervoso.
O problema é quando passa o efeito do álcool, aí vem aquele estado depressivo. E o que o seu mental vai fazer? Vai ter que buscar o álcool de novo para se relaxar de novo. E isso pode tornar um ciclo repetitivo. Um outro sintoma que eu percebo muito nas pessoas que podem estar caminhando para depressão ou até depressiva é o pessimismo crônico. A pessoa está sempre do lado negativo da vida. Ela não consegue admitir a alegria, às vezes, dela ou do outro. Ela não consegue ver motivo para sorrir à toa. Sorrir porque hoje amanheceu e o dia está lindo e está ensolarado. Ela acredita que para sorrir ou para se sentir alegre, ela tem que ter um mega motivo. Porque tá tudo ruim mesmo, só notícia ruim na TV, o mundo tá de perna pro ar, tá tudo ruim, a política tá tudo ruim. Então, a vida, para ela sorrir, a vida tem que melhorar a um nível intenso, mais ou menos assim, talvez se ela ganhar na loteria. Algo muito grandioso, porque a vida está tão ruim, então ela acredita que ela não tenha nada para celebrar. Então, pessimismo é uma característica de pessoa que pode sim estar com depressão. Um outro sintoma que eu percebo em pessoas depressivas é a irritabilidade. Irritabilidade e intolerância. A pessoa não tem paciência com absolutamente nada. Qualquer coisa que saia da sua expectativa, absolutamente qualquer coisa que saia da sua expectativa, que saia do ordinário, ela pode surtar e começar xingamentos ou uma crise intensa de raiva. Então essa pessoa, ela está sempre, na verdade, em um padrão de raiva, porque na mente dela tudo está dando errado o tempo todo. Se ela pensa, eu vou fazer uma caminhada, e ela abre a porta e começou a cair uns pingos de chuva, ela já surta, porque não era para estar chovendo. Se ela vai fazer a caminhada e o sol está muito quente, ela vai surtar também, porque ela é intolerante e não era para o sol estar muito quente. Então, qualquer coisa, o tempo todo, na verdade, é uma desculpa para ela praticar esses surtos de raiva, xingamentos e irritabilidade. Esses são alguns dos sintomas que eu percebo nas pessoas que estão ou caminhando para a depressão ou já estão depressivas. Então, esses sintomas, eles têm sim que ser observados e realmente você buscar ajuda. Ou essa pessoa entender que ela precisa sim de ajuda, ela não precisa estar nesse sofrimento mental desnecessário. Ela pode sim ter uma vida mais plena, com o resultado dela buscar ajuda e mudar esse padrão mental e emocional. Faz sentido, meninas, esses sintomas que eu falei? Fez sentido? Entenderam? Gente, digita a cidade que vocês são, só para eu ver quem tá aí na live. Daqui a pouquinho eu olho de onde vocês são. Fez sentido a minha explicação? Então, muitas vezes, esses sintomas, essas características, elas estão sinalizando um caminhar para a depressão, um caminhar para a depressão, ou a pessoa já está na depressão e não se deu conta disso. Fez sentido? Se fez sentido, digita sim para mim. Se tiver alguma pergunta, pode digitar no final, eu leio, tá? Uma outra coisa que pode sim levar à depressão, gente, que é preciso a gente ter consciência disso, é a estafa mental. A estafa mental, seja relacionada a trabalho, seja relacionado ao lar, à casa, seja relacionado ao pensar demais. Porque a insegurança, a baixa estima, uma pessoa que foi muito criticada desde criança, depois ela casa ou tem um relacionamento psicologicamente abusivo. Muitas pessoas acham que relacionamento abusivo é só aquele relacionamento onde há espancamento. Não, gente, isso aí já é caso de polícia, tá? Relacionamento abusivo é todo
e qualquer relacionamento onde você não é valorizada, onde você é intimidada e onde você é criticada negativamente na intenção de causar baixa estima. Ou seja, relacionamento abusivo é muito mais comum do que nós imaginamos. Inclusive de nós para o outro, não só do outro conosco, né? A gente tem relacionamento abusivo de filhos com os pais, de pais, de mãe com os filhos, né? Quanta mãe aí abusa psicologicamente, né? Intimida os filhos, usa o reforço negativo para a criação dos filhos, né? Um dia eu vou trazer uma live sobre questão de criação de filhos, o que é reforço positivo, o que é reforço negativo dentro da educação dos filhos. O reforço negativo, quando você usa o reforço negativo para a educação dos filhos, você acaba com a vida dessa criança. Então um dia eu vou trazer uma live sobre isso, que é uma parte muito interessante de como nós, né, podemos educar nossos filhos de uma forma a cuidar da autoestima, da segurança e da formação da personalidade dessa criança em um adulto estável e de sucesso emocionalmente falando, tá? Então, o outro sintoma, né, que a gente também não percebe é a estafa mental. Eu mesma já experimentei, infelizmente ou felizmente, porque isso me fortaleceu muito, me fortaleceu demais. Hoje eu sei lidar com muitas injustiças da vida, eu sei lidar com pessoas tóxicas, altamente tóxicas. Eu sei, não estou falando inclusive de clientes minha não, tá, gente? Estou falando da vida. Eu sei lidar com pessoas altamente injustas, né? Porque isso existe na nossa vida. Nós não estamos, nós não estamos, como é que eu posso falar a palavra? Né? Não tem como a gente fazer com que não exista pessoas injustas, tóxicas, criminosas até no mundo, né? Pessoas desonestas. Isso não tem como, a gente não sabe daqui a um ano o que vai acontecer na nossa vida, mas a gente sabe sim, quando a gente investe em inteligência emocional, como criar estratégias para mentalmente sair ilesa e sair saudável mentalmente, sair ainda mais forte de certos desafios que a gente possa ter na nossa vida. Então, a estafa mental, a sobrecarga, a preocupação, o pensar demais, isso pode causar uma exaustão mental ao ponto, sim, da sua mente paralisar. E eu vou explicar como eu defino a depressão agora. Eu gosto de definir a depressão, gente. Deixa eu só anotar uma coisinha aqui, só um minutinho, meninas. Eu gosto de definir a depressão dessa forma. A pressão está tão grande, a pressão, seja ela mental, física, seja ela do externo, seja ela no interno, a pressão está tão grande no seu ser que a sua mente começa a depressionar. Ou seja, ela começa a te paralisar, a te empacar, para que você tire a pressão que está intensa. Isso para mim é o que é a depressão. Então a depressão, de uma certa forma, se você parar para pensar, ela é um mecanismo interessante da sua mente em te fazer parar para realinhar a sua rota, para se autoconhecer. É como se a sua mente estivesse falando, olha, isso não tá legal, não é assim que se vive, você não precisa ser assim, você não precisa desse sofrimento e dessa pressão toda, então eu vou te paralisar um pouquinho, eu vou depressionar, eu vou te empacar, eu vou te angustiar, para você entender que você precisa realinhar a sua rota, que você precisa sim mudar o seu padrão mental para mudar o seu comportamento, porque não está legal aqui. Então eu vejo a depressão como um recado da sua mente querendo te falar isso. E aí o que acontece?
Muitas vezes a nossa mente começa a passar ali como um DVD, né? Parece um filminho, né? Um filminho, passa um, começa outro, e aí começa como se fosse um DVD que não para. E começa a passar um monte de cenas, de histórias catastróficas, paralisando a nossa mente. Aí a gente começa a procrastinar, a gente começa a deixar para depois, a gente começa a ficar insegura, a gente já não consegue mais tomar decisões simples, a gente não consegue tomar decisões com relação a dinheiro, e a gente começa a deixar tudo para depois. E a angústia vai tomando conta, porque o que é a angústia? A angústia é o sinal de que você não está gostando do estado emocional que você está. A angústia é um sentimento que está te dizendo, olha, não está legal assim, eu quero que seja legal, eu quero que fique diferente, eu quero viver diferente, eu quero viver de uma forma mais plena. Isso é o sentimento de angústia. Então, normalmente, nós só temos o sentimento de angústia quando realmente nós queremos mudança. Angústia só vem diante de um padrão mental que nós não estamos aguentando mais. Então, angústia é um sinal de que a sua mente quer mudança, quer evolução, quer paz, inclusive. O problema é que quanto mais a gente vai paralisando, quanto mais a gente vai procrastinando, quanto mais a gente vai ficando quietinha, porque a angústia está tão grande, porque a falta de energia está tão grande, porque a intolerância está tão grande, a falta de paciência, a raiva, aquele sofrimento está tão grande, e como a gente às vezes não conhece, não sabe lidar com isso, quanto mais a gente vai achando que a gente tem que lidar com isso sozinha, quanto mais você vai ficando no seu cantinho, quanto mais você vai se ausentando das pessoas para não sofrer, quanto mais você começa a praticar, pagar suas contas, vai para o trabalho e volta para casa e só quer ficar quietinha na sua cama, quanto mais você vai fazendo isso, mais a sua mente vai acreditando que é isso que você quer fazer e isso vai ficando crônico. Então, quanto menos ação você tiver para sair de uma depressão, mais a depressão vai tomando conta. Por quê? Porque tudo que você vai repetindo, tudo que você vai fazendo sempre, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, vai ficando um estado emocional crônico. Percebe, meninas? Faz sentido? Faz sentido? Digita assim aí pra mim. E isso tem muito conceito cultural, né? Isso tem muito mito que nós vamos ouvindo e vamos acreditando. Então você já deve ter escutado falar que depressão não tem cura, que depressão é terrível, que depressão... E nós vamos romantizando a depressão como se fosse... Gente, o câncer tem cura. Câncer tem cura. A AIDS, que é uma doença grave, ela tem controle. E a depressão? Depressão, gente, é um estado mental. Depressão, gente, vem de pensamento. É preciso que você faça sim, coloque seus exames clínicos em dia, tá? Porque depressão pode ser até falta de vitamina, pode ser algo que não tá legal no seu corpo, mas normalmente depressão é algo que não está legal, que você precisa resolver. Depressão vem de estado mental, vem dos pensamentos que começam aqui de manhã, quando você acorda e até quando você vai dormir. E isso vai se tornando crônico. E a nossa sociedade nos diz, erroneamente, nos diz absurda mentira que é importantíssimo você cuidar do seu carro. Você precisa ter o seu carro em dia. Principalmente se você vai viajar, você precisa fazer o check-up, você precisa lavar o seu carro, a sua casa também, você precisa fazer uma reforma nela quase todo ano, precisa pintar, precisa estar limpa, a sua casa precisa estar em dia. O seu celular, ele precisa sim ser recarregado, ele precisa ser colocado na tomada. Você tem que cuidar do seu celular, ele não pode cair, o seu celular é importante, mas
a nossa sociedade tem nos ensinado que a nossa paz mental, que a harmonia da nossa mente não é necessária, que a gente pode deixar isso para lá, o dia que der, a hora que der, porque isso não tem cura, né? Isso não tem cura, depressão, ansiedade, isso não tem cura mesmo. Todo mundo tá assim, é o mal do século, né? É o que vivem dizendo por aí. Então, a nossa sociedade, né, os dizeres, as propagandas estão nos induzindo a acreditar que a gente tem que cuidar de tudo que a gente tem de material, e quanto mais material a gente tem, mais responsabilidade, mais sobrecarga a gente tem para cuidar. Se você tem um carro, você tem que cuidar dele, aí você compra um celular, depois outro celular, depois o computador. Quanto mais você tem, mais você vai ter que cuidar e mais energia você vai ter que gastar com essas coisas que você tem de material. Porém, a gente vai se deixando. E ultimamente, algo que eu tenho observado é que a nossa cultura, a nossa sociedade e a propaganda, ela tem nos ensinado a importância da harmonização facial. A harmonização facial é algo que também você não pode deixar para trás. Mas a nossa sociedade está esquecendo de nos ensinar que a harmonização mental e emocional vem muito antes, tem que vir muito antes da harmonização facial. Eu não tenho nada contra você andar bonita, bem arrumada, cuidar da sua pele, não é isso. Só que nós estamos tendo muita inversão de valores, inversão de prioridades. Estamos sendo ensinadas que a nossa autoestima está sim relacionada com o externo, com a nossa casquinha. A nossa autoestima está relacionada erroneamente à harmonização facial. E isso não é verdade. Nós precisamos investir mais em harmonização mental, porque tudo vem do nosso mental. Todo o nosso bem-estar, todo o nosso poder aquisitivo, todo o nosso poder de cumprir nossa missão de cidadã, todo o nosso poder de pagar nossa conta, cumprir nossa missão, nossa profissão, exercer nossa cidadania, exercer nossa missão de ser humano nesse mundo, tudo isso vem da harmonização mental e emocional. Sem isso, nós não somos absolutamente nada. Nós não somos nem sequer seres pensantes. Faz sentido, meninas, até aí? Clica nos coraçõezinhos ou digita sim, se fez sentido. Percebe, meninas, que nós crescemos na escola, na igreja, dentro de nossas casas, e nós não somos ensinados sobre a harmonização mental e emocional. Muitas vezes a importância do nosso equilíbrio emocional nem sequer é respeitado. Vou repetir essa frase que ela é muito importante. Muitas vezes, incluindo eu, tenho certeza que você, dentro do nosso seio familiar, dentro da escola que nós frequentamos, nós somos desrespeitados no nosso equilíbrio emocional. Muitas vezes o jeito de corrigir, o jeito de incentivar, o jeito de motivar, ele é tão absurdo que ele mina a sua autoestima, ele mina a sua paz mental, elimina o seu equilíbrio emocional. E isso vem desde criança, desde criança. Um adulto que é emocionalmente desequilibrado, um adulto que está com depressão, um adulto que vive crises de ansiedade, um adulto que vive crises do transtorno de pânico, provavelmente foi um adulto que foi desrespeitado, que foi interferido ali no seu equilíbrio emocional desde criança, na escola, no seio familiar. Ou seja, essa criança, ela foi, pelas pessoas que teve contato com ela, as pessoas que eram responsáveis por dar estímulo, por dar reforço positivo, por ajudar na autoestima, na formação da personalidade dela, muitas vezes são as pessoas que vão minando a sua autoestima, que vão minando aí
o seu poder mesmo de aprender a lidar com a vida e aprender a confrontar a negatividade que esse mundo traz aí o tempo todo pra gente. E a gente precisa nos fortalecer emocionalmente, porque senão nós vamos sofrer uma vida inteira de transtornos mentais. E esses transtornos, eles chegam a um ponto que eles começam a causar doenças crônicas no nosso corpo. E como se livrar da depressão, gente? E se eu já estou depressiva? Como eu me livrar da depressão? Digita aí pra mim, gente, como que você acha? Qual seria o primeiro passo se você está depressiva para se livrar mesmo da depressão? Digita aí pra mim. Qual seria o primeiro passo para se livrar da depressão? Há muitos caminhos para se livrar da depressão. O primeiro deles, o primeiro caminho para se livrar da depressão é entender o que te levou a esse estado mental. Tudo que se expressa por sentimento é um estado mental que vem do seu pensamento. E o seu corpo, ele obedece o seu pensamento. O que você pensa aqui, o que você é aqui, é o que reflete no seu corpo. Então, o seu corpo, ele obedece o seu estado mental. Ele obedece os seus pensamentos. Entende, meninas? Já continua aqui, gente. Só estava mudando uma coisa aqui que eu coloquei aqui. Faz sentido? Saber o que está te fazendo mal. Exatamente, Cris. Trabalhando a mente, Cassiane colocou. Exatamente. Exatamente. Então, gente, o primeiro passo é você realmente parar e conversar consigo mesmo. Primeiro passo é pensar: que caminho eu estou seguindo? O que está passando aqui na minha mente? Quais são as histórias que eu estou me contando aqui dentro, que está causando toda essa angústia? Quais são as histórias que eu estou obedecendo? Então é preciso sim que você invista em inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É você usar o seu racional para clarear o emocional. Então esses dois têm que andar junto. Nós somos pessoas muito emocionais. Nós usamos o racional, mas quando a gente às vezes toma decisões só emocionais, é quando às vezes a gente entra aí numa depressão. Então é preciso que a gente desenvolva as 3 habilidades mais importantes da inteligência emocional. A primeira delas é a autoconsciência. Então, a primeira delas para você se livrar da depressão é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? É a capacidade de você conhecer as suas emoções. É você entender o que eu estou sentindo, quais são os gatilhos mentais, quais são os impulsos que estão gerando toda essa ansiedade, toda essa negatividade. Há que se desenvolver recursos de enfrentamento desses pensamentos disfuncionais, técnicas mentais mesmo, para você dessensibilizar esses pensamentos negativos, esses traumas, trabalhar esses traumas que estão provocando esse estado mental da ansiedade e da depressão, aprender a reavaliar, racionalizar o que está se passando aqui dentro e criar pensamentos fortalecedores para confrontar esses pensamentos catastróficos negativos de futuro que está aqui crônico o tempo todo. E também há que se verificar o contexto que está gerando essa ansiedade. Como está a minha vida nesse momento?
Onde que eu estou pegando? O que eu devo largar que eu ainda não larguei? O que eu estou fazendo que não está me fazendo bem? O que realmente está me angustiando? É o meu trabalho? É o meu comportamento? É uma pessoa tóxica que está perto de mim? Eu preciso reaprender a lidar com isso de uma forma que eu não vá continuar adoecendo. Quais são os problemas reais que eu estou lidando nesse momento? Então é muito importante que você aprenda a ter essa autoconsciência de se olhar e se questionar para aprender a lidar com essas emoções ruins que estão te mantendo nesse padrão emocional negativo da depressão. O segundo passo é aprender a praticar a autorregulação. O que é autorregulação? É a capacidade de controlar, de gerir, de mudar as suas emoções em cada situação que você vive. É a capacidade de agir em vez de ficar só reagindo no automático. Então, quando a gente fica só reagindo, né, os primeiros 3 segundos da nossa ação, ele é automático. Se alguém me critica, se eu abro aqui a internet, se eu abro o meu Instagram e eu recebi uma mensagem de crítica ou uma mensagem ruim no meu direct, os primeiros 3 segundos, eles são automáticos. É aqueles 3 segundos que dá aquele baque e eu preciso aprender a agir de forma diferente com relação ao jeito que eu agia no automático. E eu só vou aprender a fazer isso se eu começar a criar técnicas de racionalização diante da minha decisão de sair da depressão. Eu preciso primeiro estar decidida ao tempo todo praticar ações diferentes para eu mostrar para minha mente que eu não quero mais continuar nesse padrão depressivo. Porque se eu quero um resultado diferente, eu tenho que começar a ter um comportamento diferente o tempo todo e repetir esse comportamento. E se eu quero ter um comportamento favorável à saída da depressão, eu preciso sim trabalhar os pensamentos e racionalizar os pensamentos que eu tenho tido aqui na minha mente. E por último, é a automotivação. Eu preciso entender que eu preciso criar um processo de me automotivar. A automotivação é a capacidade que eu crio de encorajar a mim mesma. Então você precisa entender que você precisa sim criar estratégias de encorajar a si mesma, parar de terceirizar essa questão da automotivação. Porque a gente aprende desde criança que a gente precisa antes ter vontade. O dia que eu tiver vontade, eu saio para caminhar. O dia que eu tiver vontade, eu faço um curso e invisto em mudança de mentalidade. O dia que eu tiver vontade, eu vou sair da depressão. O dia que eu tiver vontade de levantar da cama, aí esse dia eu vou sair da depressão. O problema é que a gente tem uma ideia equivocada de que primeiro a gente tem que ter vontade para depois agir. Então a gente começa a acreditar que eu só vou ser feliz quando eu tiver a vontade de pular da cama e fazer tudo diferente. Mas quando eu estou num padrão mental de depressão, a minha mente, ela tá ali sem energia, com um mundo de pensamento paralisante, alimentando a procrastinação. Então, a vontade, esperar a vontade chegar, eu estou treinando a minha mente a me mandar ficar na cama e esperar essa vontade chegar, que não vai chegar. E eu como pessoa consciente que sou, eu preciso racionalizar de que quem tem a liderança sou eu. Eu posso sim falar com a minha mente que eu quero fazer diferente. Então eu posso sim levantar da minha cama, mesmo achando que eu não tenho vontade, mas eu tenho a decisão. Eu tenho a decisão de levantar da minha cama e ter a ação de me automotivar o tempo todo. Por quê? Porque eu não sou um animal que só vive por instinto. O animal vive por instinto. Eu tenho raciocínio, então eu consigo racionalizar as minhas decisões. Então você precisa começar a entender o seu contexto mental e você precisa sim tomar a decisão de agir
sem esperar a vontade louca chegar. Porque muitas vezes essa vontade não vai chegar, mas praticar a automotivação, praticar o entender e a autodecisão de agir é justamente isso que vai falar para sua mente. Olha, eu não quero mais esse estado mental negativo. Eu estou mudando o meu comportamento para uma vida favorável, para uma vida de sucesso, para uma vida de felicidade. Eu decidi sim que eu vou agir para me livrar da depressão. Então, quando você se automotiva, se autoconscientiza, você está falando isso para sua mente. Isso não me pertence mais, isso acaba aqui. Eu vou sofrer mudando, mas eu vou sofrer buscando a minha felicidade. Eu não vou sofrer parada, esperando que a felicidade caia em cima de mim. Porque eu sei hoje, racionalmente, que não é assim que funciona. Faz sentido, meninas? Faz sentido? Muito bacana, não é? Muito bacana entender isso, não é? Muito importante, muito bacana entender isso. Então, gente, hoje a live foi sobre depressão, tá? Eu espero que tenha ajudado muito vocês a entender isso. Uma das coisas muito importantes que eu gosto de falar é que você não é um animal irracional. O animal irracional, o gato, cachorro, ele pensa por instinto. E mesmo assim, você há de perceber que os animais, gato, cachorro, eles levantam, eles alongam, né? Eles tomam muita água, eles fazem tudo pela saúde física e emocional deles, mesmo por instinto. E nós que somos seres racionais, mega inteligentes, nós ficamos catando mitos, catando mentiras do nosso externo e ficamos terceirizando a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa plenitude. Então, as 3 coisas mais importantes para se livrar da depressão e desse estado mental da depressão, resumindo, o primeiro deles, autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade de se conhecer, de parar e entender onde eu estou. Quais são as minhas emoções? São essas emoções ruins, terríveis que eu quero continuar tendo? Então, o que eu tenho que fazer? Isso é autoconsciência. Provocar a sua autoconsciência. O segundo, autorregulação. Como eu me autorregulo? Como eu me autocontrolo? Como eu posso passar a gerir as minhas emoções em cada situação de desafio que eu vivo? Como eu posso fazer diferente, favorável para mim? E o terceiro é a automotivação, é a capacidade de você se encorajar diante dos desafios vividos pela sua vida. Ok? Gente, eu queria falar agora de 2 novidades que eu fiquei de falar para vocês. A primeira delas é que eu tô lançando o Desafio Mente Leve, tá? Vou colocar ele lá no link da bio. Então, deixa eu só... Então, para quem assistir essa live no gravado, inclusive, tá? E quem não entrou no Emagrecer 10, eu não sei qual é o motivo que você não entrou no Emagrecer 10, mas eu estou disponibilizando para você o Desafio Mente Leve, que são 14 dias, é um alto desafio mental. Esse desafio não é só para emagrecimento físico, tá? Ele é principalmente para emagrecimento mental. Então são 14 dias, você pode fazer 14 dias direto, ou você pode alternar os dias. São 14 dias com 14 videoaulas para um desafio mental. Tem o e-book, tem o passo a passo para você praticar tarefinhas fáceis para você partir e conquistar a sua mente leve, tá? Eu tô fazendo uma mega promoção, um mega desconto. Vou colocar no link da bio, Desafio Mente Leve, tá? E aí você pode fazer a sua inscrição, tá tudo na plataforma. Você vai ter acesso durante 1 ano para fazer essas atividades mentais. É bem bacana esse desafio, Desafio Mente Leve. Eu já fiz ela aqui ao vivo 2 vezes, agora eu não consigo mais fazer ao vivo por gestão de tempo.
Então, eu tô lançando de novo, tá? A inscrição desse desafio. Vou colocar lá no link da bio com uma mega promoção. Então, quem quiser já dá o primeiro passo para essa mente leve, tá, gente? Não é só para quem quer emagrecer. Quem quer emagrecer fisicamente também, tá? Teve Lindona que fez esse desafio mente leve e eliminou 3 até 6 quilos em 2 semanas. Então, esse desafio já foi lançado 3 vezes. Teve pessoas que eliminou até 6 quilos físico em 2 semanas, praticando essas tarefinhas fáceis, tá? Tem um passo a passo, tem o guia, tem o e-book dele. Vou deixar o link lá na bio, tá? Quem quiser fazer a inscrição, corre, faça. Vai ser por tempo limitado, vai ser uma mega promoção, baratinho o valor, tá? É para você não ter desculpa mesmo de não fazer. É o desafio Mente Leve. E ele é para você já cuidar dessa mente, já sair dessa mente pesada. E tem o guia também, passo a passo, com tudo que você tem que fazer em cada um desses 14 dias. Tá? Assim que eu terminar a live, vocês correm lá no link da bio e olha direitinho. Se você já decidiu ser mente leve em 2022, compre o desafio Mente Leve. Meninas, vou terminando por aqui. Dê um print, me marca no seu stories. Quero ver quem estava aqui. Fabiana tá aqui comigo. Muito bem. Fabiana é mente leve, né, Fabiana? Então, muito obrigada a todas. Espero que eu ajudei vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão de mudança de padrão mental. Quem chegou agora, que não assistiu a live desde o começo, vou descer a live, vou deixar aqui no feed. Assista de novo, porque é muito importante. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa harmonização mental. Por mais harmonização mental, harmonização emocional, gente. Porque é isso que nos traz uma vida de sucesso, uma vida magra, uma vida de saúde, uma vida plena. Não há outro caminho. A gente precisa ter clareza disso. Não há outro caminho. O poder está aqui, a liderança está aqui. Tá bom? Assista a live de novo, compartilhe a live. Marca as amigas, é muito importante que vocês façam isso para mim, porque aí eu sei qual conteúdo realmente está ajudando a vocês. Meninas, um beijo grande, vão lá no link, olha o desafio Mente Leve, tá? Fiz um precinho, uma mega promoção para quem não entrou no Emagrecer fazer, porque tem um passo a passo incrível, sabe? São 14 videoaulas para você já começar a entrar aí na sua mente leve. Silmara, um beijo, Fabiana, um beijo. Um beijo para todos, muito obrigado pela atenção aqui, gente. Fiquem com Deus.